Os mercados de renda variável amanheceram hoje, nessa segunda-feira, 5 de agosto de 2024, com uma grande queda. Então, eu já vou tomar um golinho daquele cafezinho maravilhoso aqui, só para deixar esse momento mais leve, né? Nem sinto o mercado agora. Já está inscrito no canal? Se inscreve ou me siga, onde quer que você esteja me escutando, tá? Talvez a primeira pergunta que não sai da sua cabeça é: por que os mercados de renda variável caíram tanto hoje? Tivemos uma queda gigante em todas as grandes bolsas de valores pelo mundo afora. O mercado de ações das grandes empresas de tecnologia, as Big Techs, perderam cerca de $1 trilhão, só para você ter ideia. Mas por que tudo isso está rolando? Mas por que está acontecendo uma coisa dessas? Recentemente, para quem não está ligado na economia, recentemente os investidores eles começaram a ficar muito preocupados com a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos. Aliás, é um assunto esse que se fala desde 2022, né? Já fica se vendo muitos indicadores e tal. O pessoal tá ali na boca do gol já e cada vez mais os investidores, tem hora que dá uma aliviada, tem hora que não dá, mas a preocupação começou de fato aí, porque nesse momento a gente teve dados, né, recentemente divulgados sobre empregos no país que vieram abaixo esperado pelos analistas aí, isso foi na semana passada, né? Gente, para quem não sabe, uma recessão é quando a economia de um país começa a encolher em vez de crescer. Isso pode levar a menos emprego, como eu falei aqui, os dados sobre empregos vieram muito baixos, né? Por isso que os investidores já ficaram assustados. Também uma recessão é menos dinheiro circulando e dificuldades financeiras para muitas pessoas, né? Quando a economia de um país tão grande quanto os Estados Unidos está em risco, isso pode impactar a economia ao redor do mundo, tá? A preocupação dos investidores é que o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, esperou demais para começar a diminuir as taxas de juros e facilitar, né, a economia, o que pode ter colocado a economia em risco, pelo menos. Esse é o entendimento da maior parte do mercado. O presidente do Fed, Jerome Powell, indicou que o Banco Central deve começar a reduzir as taxas de juros agora em setembro. Bom, isso é uma outra coisa que o mercado está esperando muito, né? Esse corte de juros. Gente, também as bolsas de valores asiáticas, especialmente a de Tóquio, foram fortemente afetadas pelo medo de uma recessão nos Estados Unidos, né? O índice Nikkei, que mede o desempenho das ações na Bolsa de Tóquio, ele caiu mais de 12% em um único dia, né? Essa foi a maior queda, se a gente fizer aí uma comparação histórica, desde 1987, né? Na Bolsa Nikkei. Para evitar que o mercado caia ainda mais e de forma descontrolada, foi acionado um dispositivo chamado Circuit Breaker. O Circuit Breaker ele é um mecanismo de segurança usado nas bolsas de valores para interromper as negociações por um tempo, quando tem quedas muito acentuadas, né? É engraçado porque, assim, no mercado de cripto, todo mundo sabe que isso não tem, né? Vai caindo, não tem essa. Agora, o Circuit Breaker nas bolsas de valores, ele é como um botão de pausa, né? Que dá aos investidores um tempo para se acalmarem, se analisar a situação, né? Ficar calmo ali na emoção. E também tentar evitar pânico e decisões precipitadas que se tomam nesses momentos de muito desespero. Então esse é um dispositivo, Circuit Breaker, que tem essa pausa nas negociações que tem só nas bolsas de valores. Além do Japão, os mercados europeus também caíram bastante, né? Uma queda em torno de 2% aí, mais ou menos fazendo uma contabilidade geral, né? Nos Estados Unidos, os mercados futuros que indicam como as ações podem se comportar quando o mercado abrir, ou seja, está olhando lá no futuro, né? Essas ações também estiveram em baixas, né, no mercado futuro. Inclusive, qualquer dia traremos um episódio especial sobre o mercado futuro aí, para quem ficou com dúvida, tá? Só para nossa conversa não ficar muito longa. Então, os mercados futuros, né, que indicam, né, como as ações vão se comportar quando o mercado abrir, ou seja, um mercado pré ao mercado que vai abrir, né? Eles também tiveram muito em baixa. O índice Nasdaq, que é um índice de tecnologia que reúne as empresas, maiores empresas de tecnologia, boa parte delas, né?
também tiveram caindo mais de 2%. Em resumo, a preocupação com a economia dos Estados Unidos está gerando incerteza e afetando os mercados financeiros ao redor do mundo. Isso demonstra como as economias globais estão interligadas, né? E como um problema em uma região pode impactar em outras partes do mundo, né? Um outro fator que contribuiu para a queda nos mercados é uma coisa que pouca gente comenta, mas que é um movimento que acontece, que ocorre nessa parte dos ciclos de mercado, geralmente quando vai se cortar a taxa de juros, né? É um movimento chamado risk-off. Esse termo, risk-off, ele é usado para descrever, diante de incertezas ou riscos elevados, né, decidem vender seus investimentos em ativos considerados, vamos dizer assim, mais arriscados, ações, criptos, fundos alavancados, né? E aí eles buscam refúgio em investimentos mais seguros, como os títulos do governo ou ouro. O risk-off geralmente acontece em períodos de estabilidade econômica ou política, quando os investidores preferem proteger seu dinheiro em vez de buscar maiores retornos com ativos mais arriscados. E esse movimento de aversão ao risco, né, de evitar o risco, pode causar grandes oscilações nos mercados financeiros aí, como visto com a queda das bolsas, né, como a gente viu aí. É importante lembrar, gente, que investimentos sempre vão oferecer riscos. É importante sempre fazer o gerenciamento de riscos, né, independente do cenário. E não é só renda variável não, tá? Renda fixa também é investimento de risco. Claro, são diferentes, é muito mais tranquilo, mas assim, quando a gente vai realmente na essência, né, tudo varia. Uma das primeiras coisas, essa frase, essa palavra varia é só para brincar com vocês, né? Tudo varia, enfim. Mas enfim, olha só. Uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente tira a CPA 20, né, a certificação Ambima, é justamente que até a renda fixa varia, tá? Então, todos os investimentos são realmente variáveis. E de forma resumida, não se esqueça de focar no fundamento e no longo prazo. Esses dois são muito importantes em qualquer investimento. E para você, como é lidar com essas quedas de mercado? Comenta aqui embaixo. Grande abraço e até o próximo.